graça do Senhor sobre nós. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ligarem suas Bíblias, acessarem suas Bíblias no nosso saltério, no nosso livro de Cânticos, o Salmo, e já lá no finalzinho do Salmo, Salmo 149. Salmo 149. Salmo 149. Antes mesmo de lermos, vamos mais uma vez elevar a nossa mente em oração ao Senhor. Pai querido, continuamos na Tua presença, felizes em primeiro lugar pela liberdade que temos no nosso país para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor, para celebrar o Teu nome, para nos reunirmos em comunidade, para cultuarmos o Senhor. Obrigado, em primeiro lugar, pelo privilégio que nós temos, Pai. Sabemos que muitos irmãos nossos não têm esse privilégio, essa oportunidade. Mas entendemos que assim também tem crescido de forma sobrenatural a igreja perseguida do Senhor, a igreja sofredora do Senhor. Então nós queremos, nesse momento que temos essa liberdade, aproveitá-la da melhor forma possível. E o nosso desejo é que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, como o Senhor tem falado através das canções, através de tudo que aqui já foi ministrado. Continua falando, Pai, através do texto que nós vamos ler agora, e que essa palavra encontre verdadeiramente um lugar no coração, na mente, na nossa vida, e que pela Tua misericórdia, eu digo que o Senhor possa estar usando palavras, estar usando tudo aquilo que nós vamos compartilhar com os nossos irmãos, Pai. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Salmo 149 diz o seguinte, versos de 1 a 5, nós estaremos lendo. Aleluia! Em primeiro lugar, ele glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe também música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo e ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Filhos, eu não sei se vocês entenderam esse salmo. Na sua primeira parte, esse salmo se divide em dois momentos. Esse é um primeiro momento dos salmos, a exaltação ao nome do Senhor. Eu não sei se vocês perceberam qual talvez seja a realidade desse salmista, a realidade deste homem que está ministrando através desse texto. Aqui não parece ser alguém que tem passado por situações muito boas. Se você continuar lendo, ele conclama, ele encoraja você a celebrar o Senhor, mas nós percebemos também aqui circunstâncias difíceis na vida de um homem, na vida de um ser que conhece a Deus. E isso acontece comigo e com você também. O Adilson estava ministrando canções e dizendo: nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida e ainda assim nós precisamos estar mais perto de Deus quando as circunstâncias se tornam mais difíceis. E eu estava me lembrando aqui
da situação de um colega nosso, pastor, que eu mencionei rapidamente há alguns dias na igreja. Um pastor que eu mencionei inclusive o nome dele, porque ele colocou isso publicamente nas redes sociais. Ele abriu o coração dele, foi uma conversa da alma com Deus e com todos os colegas, com todas as pessoas, com a igreja dele. Ele pastoreia uma igreja lá na cidade do Adriano, uma igreja em Fortaleza. É o pastor Jairo, grande colega, caminhamos durante muitos anos na trilha do pastoreio de pastores. E esse mês agora passado, nós tivemos uma informação que mexeu com o nosso coração, mexeu com a nossa mente. E o pastor Jairo faz uma carta, ele escreve uma carta, falando a respeito de uma situação que ele está enfrentando e que certamente ninguém gosta de enfrentar. Ninguém gosta de enfrentar. E eu pedi a pastor Edilson para achar, eu quero ler literalmente essa carta, para que vocês percebam o coração de alguém que é convocado no Salmo 149 para louvar ao Senhor, para, diante de todas as situações difíceis, ainda assim, cantar um cântico novo ao Senhor. Cantar um cântico novo ao Senhor. Mas eu queria que vocês percebessem a sinceridade, a transparência e a realidade de um coração de um pastor, que muitas vezes pessoas acham que são super-heróis, que são super-homens, que são pessoas que não sentem dor, pessoas que não sofrem. Essa semana, além do pastor Jairo, nós também tivemos aqui a informação de mais 2 colegas pastores que se suicidaram. Algo terrível, algo terrível. E o pior, queridos, não é simplesmente o fato desses servos do Senhor abrirem mão da vida e procurarem alívio na morte. O problema maior é que eu vejo pessoas entrando em grandes discussões teológicas a respeito de suicídio, a respeito de salvação ou não, quando a pessoa comete suicídio, esquecendo que tem algo muito mais sério por trás disso. Aquele homem, certamente, ou aqueles homens que perderam a vida, eles conheciam a Deus muito bem, eram pastores, eram ministros do Senhor, e eles certamente conversaram com Deus na sua angústia. E não cabe a mim julgar a decisão dele e as consequências dessa decisão. Cabe a mim pedir a Deus misericórdia pela vida de todos nós, líderes do Senhor, que ainda permanecem sobre essa terra. Pedir a Deus misericórdia pela família de cada um desses pastores que não estão mais conosco, pelas suas igrejas, porque isso afeta de forma tremenda uma igreja, afeta de forma tremenda uma família. E eu quero ler para vocês aqui a história de mais um desses pastores. Ele não cometeu suicídio, mas observem o que é que acontece aqui. Fortaleza, 26 de agosto de 2019. Isso chegou para nós há mais ou menos um mês, né? Mas foi no final de agosto que aconteceu isso. E ele coloca como título da sua carta aberta: o Espírito que dá vida. E ele começa mencionando João 3:63, que diz: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito de vida. E ele começa o texto: a carne é pura, natureza humana e caída, fraca, limitada, possível de ser afetada pelas doenças e pela morte. Jesus não encoraja
uma supervalorização desta natureza e nem dessa vida, uma vez que ela é passageira. A verdadeira vida, a eterna, está além desta. O Espírito Santo de Deus é o Deus presente todos os dias. É Ele quem garante a vida além do túmulo. Quando um salvo morre, tem em si o selo do Espírito que o conduzirá à presença do trono da glória. E agora ele começa a relatar a sua realidade. Recebi ontem, ou seja, dia 25 de agosto, o resultado de um exame que diz mielograma e da biópsia de medula óssea com diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa. Esse diagnóstico poderá ser confirmado nos exames de sangue solicitados. Quando confirmado, certamente dirá respeito a um tipo de câncer, um tipo de leucemia. Tal diagnóstico só demonstra minha humanidade, minha fragilidade e a temporalidade dessa vida. Querem saber como eu dormi? Como estou me sentindo? Dormi muito mal. Não sei que horas adormeci, mas antes do sol nascer, eu já despertei do sono. Estou no ar, estou suspenso, estou sem chão. Graças a Deus não tenho medo de morrer, mas tenho medo de sofrer, de perder a saúde, de ficar debilitado em cima de uma cama e de repente tenho medo do tratamento, se for feito em minhas veias, que somem diante de uma agulha. E é por isso que faço uma oração. Pai Santo, todos os meus dias estão escritos e minha vida está em tuas mãos. Desejo cura, saúde e vida longa, com ânimo e disposição. Mas sim, seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Essa é a realidade minha e sua. Essa é a realidade de um pastor de igreja que também se vê diante da possibilidade de enfrentamento do sofrimento, do enfrentamento da morte. E nos dá uma lição, não é? Seja feita a vontade do Senhor. Mas eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de ficar debilitado, eu tenho medo de ficar dependente de outras pessoas e ocupar outras pessoas. Eu tenho medo. Eu sou um ser humano. Ele é igualzinho a mim, igualzinho a você. Não acho que seja muito diferente aqueles que tiraram a sua vida, a sua própria vida. Esses dois colegas essa semana. Não acho que seja diferente. Os dois enfrentavam uma crise fortíssima de depressão. E mais uma vez eu tenho dito, nós conversamos há pouco tempo aqui, no ano passado, final do ano passado, a respeito de depressão. Trouxemos aqui o pastor Jades, psicólogo, para falar sobre depressão. Foi uma promoção inclusive da juventude, foi o Adriano que trouxe, né, Adriano? O pastor Jades aqui, e conversar sobre isso, sobre essa doença silenciosa que atinge milhares de pessoas, dia após dia, sobre essa terra. Talvez você seja uma pessoa que enfrenta essa enfermidade. Talvez você esteja, nesse momento, clamando a Deus misericórdia, porque não sabe o que fazer diante de uma realidade de depressão, ou de uma realidade de enfermidade talvez incurável. E o salmista, diante de tudo isso, diz para você e diz para mim: cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte, como nós cantamos no hino 15 do canto cristão, exulte o povo de Sião no seu rei. Louvem eles o seu nome com danças e ofereçam-lhe música
com tamborins e com harpas. O Senhor se agrada. Aí, isso mexe com a cabeça da gente, né? Mexe com o coração da gente. O Senhor se agrada do seu povo, e Ele coroa de vitória os oprimidos. Os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Filhos, isso é um desafio tremendo para nós. Esse não é mais um daqueles salmos de degraus ou salmos de caminhada. Para mim, esse é um salmo de encorajamento de um povo que muitas vezes está sem nenhum norte na sua vida, não sabe o que acontece amanhã, não tem noção de como se dá a sua vida, não tem noção de como dar o próximo passo, porque existe uma incógnita na sua mente a respeito da sua existência, a respeito do sofrimento que enfrenta. E nós, desde o domingo próximo passado, temos falado sobre sofrimento, falado sobre luta. Mas hoje eu não quero simplesmente falar sobre o sofrimento, mas qual é a atitude interior minha e sua para enfrentar essa luta, para ser vitorioso nessa luta, para mudar definitivamente o choro em lágrima, a lágrima em alegria, em um sorriso do coração. Porque muitas vezes o rosto não fica formoso, não é? Muitas vezes o sorriso não chega aos lábios, mas o coração que ama a Deus e que entende o cuidado dele, vai descansar nisso aqui, nessa promessa dele. Verso 4, o Senhor agrada-se do seu povo. Ele está dizendo aqui, Ele ama você. Ele ama você, pastor Jairo, se estiver me ouvindo. Ele ama você, a família daqueles pastores que estão hoje sem o seu papai, sem o seu esposo. Ele ama você. Ele coroa de vitória, mesmo no seu momento de opressão, mesmo no seu momento de luta, mesmo no seu momento de tristeza, de decepção. Ele coroa você de vitória, ele dá a condição de você continuar de pé e continuar a caminhada com Ele segurando a sua mão. Em seus leitos cantem alegremente. Uma outra situação, eu me lembro em uma visita que nós fomos fazer aqui no Hospital das Clínicas, inclusive com as mulheres, no último, eu creio que foi no último outubro rosa. E havia um menino, um jovem, seus 30 e poucos anos, ele me disse, mas eu não quero errar dizendo afirmativamente a idade, mas em torno de 30 anos. E eu vi lá, a gente entrou e começou a cantar, tocar uma canção, e as meninas e os rapazes que estavam lá conosco começaram a distribuir algumas lembranças. Um lenço para os homens era um chapéu, não é? Eu me lembro, Carla, na última vez que nós fomos ali, eu me lembro desse jovem. Eu sentei um pouquinho, achei diferente, ele estava ali cantando com a gente. Eu digo, olha, é alguém que conhece o amor de Deus, né? E eu sentei com ele, e aí, depois que acabamos de cantar, eu perguntei o nome dele, e ele falou o nome, e ele me disse, pastor, eu estou feliz, porque eu sei que Deus está comigo. E eu gostaria que o senhor lembrasse desse momento, e sempre que Deus trouxesse ao coração, orasse por mim, orasse por minha família. Eu tenho 2 filhas, e eu digo, que coisa boa, filho, e você está aqui desde quando? E foi aí que eu me surpreendi. Ele disse, eu estou aqui há 8 anos fazendo esse tratamento. Um tratamento de rádio e químio, né? aquele processo todo. 8 anos de tratamento. Ele disse, faz o tratamento, aí passa 6 meses, volta, tem que ir de novo. Imagina isso, um jovem com 30 anos, e eu fiz aquela conta rápida, né? De 30 menos 8, desde os 22 anos de idade, experimentando aquela realidade, com 2 filhinhos já, né? Casado, mas feliz ali, cantando no leito, cantando ali no leito. E aí eu digo, meu Deus, como eu não sei de nada. Mais uma vez, eu não sei de nada. Eu acho que estou bem,
E quando eu vejo uma pessoa com esse caráter forjado em Cristo, eu vejo que eu tenho que crescer muito ainda. Como essas pessoas nos ensinam. E aí eu digo, é como Jairo, é como aquele jovem ali no Hospital das Clínicas, que a gente aprende que Deus coroa de vitória a vida deles. Aquele jovem estava cantando ali porque Deus derrama sobre ele vitória dia após dia. Cada diagnóstico que ele diz que ele sabe que tem que voltar e passar mais uma temporada, ele vai com um louvor no coração. Ele vai porque sabe que em algum momento pessoas entrarão naquela porta, ou uma enfermeira vai chegar e vai dar uma palavra de encorajamento, pessoas de outras igrejas vão ali trazer uma palavra, e ele é renovado ali. Que coisa maravilhosa perceber que Deus tem cuidado de nós. E sabe, filhos, para minha tristeza, eu também conheço pessoas que, ao contrário de situações como essa, de encorajamento e de alegria no Senhor, eu vejo pessoas que reclamam da vida o tempo todo. Eu vejo pessoas dentro, às vezes, das igrejas, falando das mínimas coisas, reclamando das mínimas coisas, reclamando porque não conseguiu tomar uma água fresca, porque o gelágua estava quebrado. Ô filho, reclamando porque no momento que vinha para cá, em vez de vir tranquilo no seu carrinho, não, tem que vir num ônibus, e vem em pé, às vezes vem suado, reclamando das pequenas coisas da vida, das pequenas coisas, reclamando que está no emprego, mas tem um chefe difícil demais, e por ele já não estaria naquele emprego, reclamando de portas que Deus abre. Deus abre portas, filho. E quando o chefe é difícil, é porque Ele quer usar você para ministrar na vida do seu chefe. Entende? E a gente reclama disso. Tem gente reclamando porque está chegando o final do ano. Está chegando o final do ano. E já está pensando que pela situação do país não vai ter condição de fazer aquela grande festa e ceia de Natal. Vai ter que diminuir, porque o custo está difícil e já está reclamando, achando ruim. A gente celebra o Natal de Jesus, filhos. O Natal comercial é uma outra situação. Celebre a Cristo, porque Ele nasce todo dia no nosso coração, independentemente da situação do Brasil. Cristo nasce todos os dias, e faz nós nos alegrarmos todos os dias na presença dEle. Nos encoraja todos os dias, nos confronta todos os dias. Aprender a não reclamar tem sido grande desafio, principalmente daqueles que conhecem a Deus. Principalmente. É isso que o salmista está dizendo aqui, logo no início do Salmo 149. Louvem o seu nome com danças. Melhor, no verso 1, aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção. É isso que ele está dizendo. Sabe aquele resmungo repetitivo, sabe aquela vida amarga, que não consegue ver Deus ministrando, inclusive no sofrimento da sua vida? Mude essa canção, filho. Mude essa canção, filha. Cante um cântico novo. Cante um cântico novo. E aí eu queria lembrar a você algumas formas de nós termos um cântico novo e um cântico antigo. Um cântico que traz enxoo para o coração de Deus. É o cântico antigo. É o murmúrio. É a falta de sabedoria nas palavras. Filhos, canções que se tornam repetitivas e canções que se tornam novas. Eu queria que vocês entendessem. Canções que se tornam repetitivas. Ler a Bíblia pode se tornar repetitivo. Mas pastor, aí é heresia. Você acha que é? Eu conheço gente que discute quando se encontra num grupo de crentes. Discute, sabe com o quê? Quantas vezes você já leu a Bíblia?
Aí diz, eu li 2. E foi, eu já li 4. Discute quantas vezes leu a Bíblia. Isso pode se tornar uma canção repetitiva. A canção nova, filho, é não só ler a Bíblia, mas obedecer a Bíblia. Essa é uma canção nova. É mergulhar naquele texto que muitas vezes passa pela nossa vista sem nenhuma profundidade, totalmente superficial. É quando a gente entende o apóstolo Paulo falando aos romanos: vocês precisam prestar um culto com uma mente nova. Transformem a mente de vocês. Precisam aprender a ler a palavra de Deus e fazer com que ela penetre no seu coração e não apenas na sua mente. O grande problema é que muitas vezes você lê a Bíblia, mas a Bíblia está estagnada na mente. A diferença da Bíblia que faz diferença na vida de alguém, a diferença de 40 centímetros, já dizem os grandes preletores, é da cabeça para o coração, aproximadamente 40 centímetros. Tem gente que está com ela aqui, mas não desce para o coração. Já leu 10 vezes a Bíblia, mas não consegue obedecer os ensinamentos. Não consegue caminhar diante de uma comunidade sem ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Não consegue ler a Bíblia, mas não consegue transformar isso em ação dentro da igreja. A palavra de Deus nos diz: tornem operosa a salvação de vocês. Coloquem em prática a salvação de vocês. Filhos, uma canção rotineira é estar na igreja. Muitas vezes tem gente que vive na igreja. Muita gente até chama de barata de igreja. Todo dia, se tiver uma atividade, está lá. Mas a questão não é simplesmente estar na igreja. A questão é todas as vezes que vem à casa de oração, prestar culto. Essa é a diferença, essa é a canção nova. A canção repetitiva é vir à igreja. A canção nova é estar na igreja, mas prestando um culto. Você entende? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Quando você vê seu irmão, sabe, não vá se preocupar com a etiqueta da camisa ou da roupa do irmão ou da irmã. Se preocupe em prestar o seu culto. Como é complicado eu ouvir alguém dizer: pastor, não gostei do culto. Eu digo: que foi, filho? Foi que houve? Não, porque a música foi assim, porque a luz estava assim, porque a mensagem foi fraquinha, né? Eu digo: filho, a questão não é você não ter gostado do culto. A questão é que você não prestou um culto que agrada o coração de Deus. Você estava preocupado com todos os detalhes da celebração, mas esqueceu de cultuar. Esqueceu de entregar tudo aquilo que você estava no seu coração no altar do Senhor. Você esqueceu de cultuar. Por isso que o culto não foi bom. Começou com você. É por isso que você não enxerga o que é um culto que agrada o coração de Deus. Filho, você está cantando uma canção repetitiva. A canção nova é prestar um culto desde a hora que eu abro os meus olhos. É agradecer a Deus pelo ar que respira. É agradecer a Deus pela oportunidade de estar com a família, a oportunidade de ir para um emprego, a oportunidade de não ter um emprego, mas que Deus não deixa faltar nada que seja necessário para você subsistir. Isso é cantar um cântico novo. Vocês entendem? Deixar de remoer a mesma coisa, o mesmo murmúrio, e glorificar a Deus. Filhos, cantar uma canção repetitiva pode ser simplesmente suprir materialmente a família. Tem gente, quantas famílias eu já vi que se desfazem e o pai, principalmente acontece isso com homens, dizem: na minha família nunca faltou nada.
Os meus filhos tiveram tudo que necessitavam. Minha esposa tinha tudo que necessitava. Ela pediu o cartão e botava na mão dela. Como se isso fosse suficiente para cantar uma canção nova com a família. Não é, filho. A canção nova não é simplesmente suprir materialmente a família, mas amar a família. Essa é uma canção nova. Amar a família independentemente da circunstância vivencial que você está enfrentando. Amar a família independentemente da realidade espiritual da esposa, do esposo ou dos filhos. Independente da realidade do seu lar. Como é que você está? Independentemente se estão empregados ou não. A canção nova é amar essa família. É tornar aquela casa um lar. Essa é a canção nova. A canção nova é poder olhar para o seu filho e para a sua filha e dizer: filho, filha, se eu nunca disse, eu quero dizer a partir de agora, você é um presente de Deus para mim. Mesmo o filho ou a filha sendo difíceis. Porque nós temos às vezes filhos e filhas muito difíceis, que muitas vezes fazem a gente chorar, mas eles não deixam de ser um presente de Deus para nós. O salmista diz que filhos são como flechas no alforje do arqueiro. Filhos são flechas que Deus nos dá, são bênçãos de Deus. Então ore por seu filho e por sua filha. A mulher é um presente de Deus. Às vezes você diz que não é, porque o senhor não conhece a minha esposa. Eu conheço você. Eu estou vendo quem é você. Mas a esposa, ela pode se tornar uma grande auxiliar sua, filho. Depende da tua atitude como homem, como chefe dessa família. A mulher, lá em Provérbios 31, diz que ela é virtuosa. É a mãe do rei Lemuel que está dizendo isso, meu filho. A mulher virtuosa, ela tem características tremendas. E ele lista ali no prólogo à mulher, no Provérbios 31, todas as características de uma mulher virtuosa. Você pode ter essa mulher virtuosa dentro da sua casa. Da mesma forma, mulher, que você pode ter um marido virtuoso dentro de casa. Aquele que ama, segundo a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, que ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Você pode ter essa mulher, esse homem dentro da sua casa também. A questão, filho, é que tipo de canção você tem cantado todas as vezes que lembra da esposa ou todas as vezes que lembra do esposo. Qual é a canção que você canta? É a canção do murmúrio? É a canção de chateação? Ou é a canção de descansar em Deus e entregar toda a sua ansiedade aos pés dele, sabendo que ele tem cuidado de você? O que é que você tem entregue a Deus? Que tipo de canção você tem entregue a Deus sobre a sua família? Queridos, uma canção que pode se tornar repetitiva é identificar o pecado. Mas pastor, identificar o pecado é ruim? Não. Não é que seja ruim identificar o pecado, é necessário identificar o pecado. Mas quando você identifica o pecado e só identifica o pecado e o pecado se torna de estimação, isso é um grande problema. A canção nova é você resistir ao pecado. Entende? É você não abrir mão de ter diante de você os princípios da palavra de Deus e resistir a Satanás através de todas as suas tentações. Esse é o cântico novo. Mas eu conheço gente que identifica o pecado, sabe tudo o que faz de errado, diz de um por um os seus erros. Ele identifica o pecado, mas ele não toma nenhuma atitude em relação a isso. Ele continua cantando uma canção repetitiva. Dentro da igreja, cheio de problema. Dentro do trabalho, cheio de problema. Cantando a mesma canção. Guardando esse pecado no coração. Você sabe? Mas tem gente que consegue cantar uma canção nova. Que quando identifica o pecado, diz: olha, meu coração não pode abrigar você. Meu coração só tem lugar para um.
É de Deus ou é do adversário? É de Deus ou de Satanás? Meu coração é do Senhor. Ele toma conta do meu coração. Não tem espaço para você resistir. Você sabe aonde Davi sofreu com isso, não sabe? Davi, por causa de uma infeliz janelinha, complicou a vida dele toda. As gerações que vão adiante dele sofrem por causa de uma janelinha. Tudo a ver com o Windows, né? Cuidado com as janelinhas que você abre. Cuidado com as janelinhas virtuais que você abre. Eu contava nesses dias na juventude, na classe de juventude, a respeito de uma experiência complicadíssima. Vocês sabem que eu sou muito chato com a questão das mídias sociais, principalmente WhatsApps, né? Os WhatsApps, eles têm tomado conta realmente da sociedade. E eu uso o WhatsApp, mas de vez em quando a gente é pego de surpresa, né? De vez em quando a coisa pega a gente tem que tomar uma atitude. E eu estava comentando que eu encontrei há mais ou menos um mês um grande colega da época de quartel. E, puxa vida, eu estava distante da turma da gente, há mais de 35 anos que eu saí do quartel. E esse menino me disse: rapaz, Joésio, que bom encontrar você, cara, a gente vai se reunir, a gente está se reunindo assim de 3 em 3 meses, 4 meses, faz um churrasco, revê a turma toda. Eu digo: rapaz, que coisa boa encontrar você e poder desfrutar desse negócio todo, né, de novo. E aí ele fez: eu vou te adicionar no grupo. Ah, tem um grupo? Tem, com todo mundo. Aí tem lá mais de 80 pessoas no grupo. Eu digo: que coisa boa. E aí ele me adicionou no grupo. Queridos, a coisa começou a ficar difícil. E eu me lembro que eu estava numa situação que eu começava a abrir o Zap, eu nem abria as imagens, porque quando eu olhava, eu disse: meu Deus do céu, eu apagava, mas não estava mais aguentando apagar a imagem. E aí chegou Sandra, em um momento, e meu celular fica à vontade, ela tem liberdade, sabe senha, eu sei a dela, ela sabe o meu, Raíssa. A gente não tem esse negócio, exatamente para não ter dificuldade, né? Então abre tudo. E aí Sandra estava sentada no sofá, e aí abriu e falou: meu filho? Eu digo: já sei. Ela fez: meu filho, vou lhe dar um conselho. Eu digo: já sei qual é o conselho. Menos de um mês que eu estou no grupo, eu tive que fazer aquele texto cordial, mas dizer: filhos, não dá para eu continuar. Eu vou deixar meu telefone, aqueles que quiserem entrar em contato, liguem para mim, quero me encontrar com vocês. Pessoalmente eu não vou ficar vendo essas imagens, pessoalmente eu vou ver vocês, né? Mas não dá para continuar mais aqui. Porque não precisa nem abrir, embaçado mesmo a gente já vê que o negócio é sério. E olha, filhos, é muito difícil. É muito difícil. Porque um grupo com mais de 80 pessoas, olha que malignidade, mais de 80 pessoas. Só tinham 3 pessoas nesse grupo que faziam isso. Durante esse mês eu só vi 3, eram exatamente os mesmos 3. Mas era todo dia. Todo dia. Um negócio para inflamar você. E olhe, meu filho e minha filha, se você sofre com isso, em nome de Jesus, escreva um textinho também cordial e saia desse negócio. Porque mais cedo ou mais tarde você vai abrir. Você entende? Pecado, e ainda mais o pecado sexual, ele é daquele, que bate, até que fura. E depois que você abre, complica para sair. Você entende? Depois que abre, depois que tem a experiência, depois que fica na mente. E você sabe que a nossa batalha espiritual não é simplesmente na boca. A nossa batalha espiritual não é simplesmente nas atitudes, é na mente. E quando entra na mente, toma conta de você. Então, quando você perceber, filho, que está perdendo o controle desse negócio, saia disso, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus porque Sandra não tem papa na língua, não. Né? Eu estava ali porque eram os amigos, eu não sabia como sair em um mês. Que me botaram, eu já vou pedir para sair, como é que faz? Né? E aí chegou ela e disse: filho, tá feio o negócio aqui. Eu digo: já entendi, tá?
né? E saí e acabou. E não sei se vão ligar para mim para estar no churrasco, mas eu sei o seguinte: eu prefiro cantar uma canção nova com minha esposa todo dia do que ficar cantando uma canção repetitiva que não vai manifestar a graça de Deus. E eu digo a vocês o tempo todo: eu amo vocês e quero pedir a Deus misericórdia sobre a minha vida para ter autoridade para falar para vocês. E se eu abro janelinha, eu perco autoridade. Se eu abro janelinha, eu perco autoridade. Se você abre janelinha, perde autoridade, filho. Também para mim, porque nós nos alimentamos como comunidade. Deus usa a mim para chegar a vocês e usa cada um de vocês para ministrarem na minha vida também. E quando você abre a janelinha, você também perde a autoridade para a minha vida. Você está pecando, não só porque você abriu a janelinha, está pecando porque deixou de me abençoar. Você entende? Deus deu a você a graça, Deus deu a você a oportunidade de edificar a minha vida, e você não está fazendo isso. Você está pecando. Uma grande oportunidade e você está perdendo. Cantar uma nova canção é ter coragem para dizer não quando precisa dizer não, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você está em luta, peça ajuda. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Você não vai conseguir ganhar essa batalha sozinho. Tem uma canção, e que eu fiquei aflito quando eu comecei a ouvir essa canção. Eu não me lembro o nome do autor dessa canção, mas vocês vão lembrar. É uma pessoa que está fazendo sucesso no meio gospel aí. E eu digo: Senhor, isso é... que pessoa ferida. Que pessoa ferida. Sem sabedoria. Tornou uma experiência pessoal numa canção pública. E essa canção, ela diz mais ou menos assim, que as suas lutas são suas, você não tem que compartilhar com ninguém, é só você e Deus. Não compartilhe, porque se você compartilhar, pessoas podem prejudicar a sua vida. Vocês sabem mais ou menos a canção, alguém já deve ter ouvido isso daí. Já ouviu? É um jovem, né, que canta, ele faz até um dueto também com uma outra pessoa. Eu digo: filho, que falta de sabedoria. Como assim? Você está indo de encontro à palavra de Deus, filho. Você está indo de encontro a Efésios, de encontro à carta aos Gálatas. Você está indo de encontro a tudo. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Como é que você diz que não vai compartilhar com ninguém? São pessoas feridas, pessoas que tiveram uma experiência de abrir o coração para a pessoa errada, e essa pessoa provavelmente abriu a boca e aquilo se espalhou, e ele toma isso como uma doutrina, filho. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Vocês entendem? A primeira coisa, Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Agora você tem que ter sabedoria e pedir a Deus para mostrar quem são aquelas pessoas que você pode abrir o coração. Faltou sabedoria a partir daí. A partir daí. A gente, só para quebrar o gelo, né? Não sei quantos conhecem aí essa história. Diz que 3 pastores, e bota logo pastor, Edilson, esse negócio. Melhor, né? Não tem problema com ovelha, é pastor, tá certo? 3 pastores foram fazer um tempo sabático, um retiro para a edificação da vida deles. E aí, na primeira noite logo, que eles estavam juntos ali naquele lugar, um lugar gostoso para refletirem, para crescerem, e aí um deles diz assim: rapaz, eu estou sendo incomodado para abrir meu coração aqui, e incomodado para que vocês também façam isso. Eu acho que a melhor forma da gente experimentar esse tempo sabático da gente é aprender a confiar, abrir o coração um para o outro. E eu quero logo abrir meu coração para vocês. Eu tenho uma grande luta. Uma situação que eu enfrento e que é muito difícil para mim. Eu tenho problemas com pornografia. E eu não sei como vencer esse negócio.
Sou pastor de igreja, estou ali na frente da igreja, oro a Deus, mas sempre que eu vejo uma janelinha dessa, infeliz, eu abro. E aí o outro se comove, o segundo diz: rapaz, que coisa, que coragem você teve. Eu também vou abrir meu coração aqui. Olha, a minha situação é que minha esposa não sabe, mas eu tenho uma outra família há anos. Uma outra família há anos. E isso me incomoda, eu não sei como administrar isso. Eu sou pastor de uma igreja. Como é que se incomoda? Como vocês são? Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu vou confessar o meu pecado também. Meu pecado é a fofoca. Imaginem a situação. Mas sabe, filhos, sabe o que é que eu estou querendo dizer com essa brincadeira? É uma brincadeira horrível, né? Mas sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Para abrir o coração, você não pode fazer como aquele rapaz que está cantando essa canção diz, não, filho. Para abrir o coração, você tem que pedir a Deus para mostrar pessoas idôneas, que manifestem a glória de Deus, que você acompanha e sabe que são pessoas que sabem ouvir. Você entende? Pessoas que conseguem ouvir. Pessoas que não vão julgar você, mas vão orar por você. Às vezes a gente não faz isso, a gente não pergunta a Deus. Sabe, tem gente que se parar na parada de ônibus, passar 5 minutos com ela, ela diz a vida dela todinha para você. Não é assim que acontece? Tem gente que não consegue se controlar. É bom porque abre o coração, mas para quem? Tem que ter cuidado com isso. Deus tem colocado em nosso meio Jetros. Sabe quem é o Jetro? Não é? O sogro de Moisés, que era um conselheiro para Moisés, que chegava junto de Moisés, via Moisés ali, ó, de manhã até o final da tarde, trabalhando, julgando as causas do povo, milhares e milhares de pessoas. E Jetro chega para Moisés: Moisés, deixa eu te dar um conselho, filho. Amo você, Moisés, e você vai morrer se continuar assim. Moisés, separa grupos de 10, de 50, de 100, de 1000, e pega líderes que sejam capazes de cuidar de 10, de 50, de 100, de 1000, e eles poderão resolver os problemas primeiro. Se eles não conseguirem resolver, se for um problema muito difícil, eles trazem para você, Moisés, porque se você continuar julgando todos, você morre. Um conselheiro, um sogro que viu a realidade do seu genro e foi lá para amar, para trazer uma palavra do céu para ele. Tem pessoas no nosso meio que Deus coloca para nos ouvir, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos ter a certeza que Deus vai usar aquela pessoa, inclusive para admoestar você, não só para exortar, mas para admoestar você também, para chamar a atenção, para dar um puxão de orelha às vezes, que às vezes a gente precisa de um puxão de orelha. Às vezes a gente está numa caminhada, numa descida sem freio, precisa de alguém para dizer: pare, em nome de Jesus, você tá mal, você vai acabar com sua vida. Precisamos de Jetros na nossa vida, precisamos de Barnabés na nossa vida, precisamos de pessoas que nos amem de verdade, que saibam nos escutar, mas que também nos chamem a atenção, edifiquem a nossa vida. Precisamos de pessoas assim, filhos. Então cuidado com o que você escuta. Pior é que eu tenho ouvido essa música sendo cantada em igrejas por aí. Sem noção, filhos. Sem noção. É a mesma coisa do sabor de mel. Que é isso, filho? A minha vitória tem sabor de mel? Tem gente que vai me ver. Que isso? É vingança. É vingança. Que isso, filho? Não pode. Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação, ministros da glória do Pai. Eu estava ouvindo um dia desse uma pessoa falando que: pastor, eu vou a um culto numa determinada empresa, tem um culto lá, e um determinado líder disse que tem alguém perseguindo uma pessoa que ele conhece, e essa pessoa está sendo usada por Satanás para perseguir essa outra, e isso não pode continuar assim.
e ele levantou o grupo para orar. Nós vamos pedir a Deus para amaldiçoar essa pessoa. Que isso, filhos? Não é brincadeira, não. Isso está acontecendo no nosso meio. Tem gente completamente distante do evangelho da graça. Jesus nos chamou para misericórdia e não para amaldiçoar ninguém. Como é que você ora para amaldiçoar uma pessoa? Porque ela está lhe agredindo, porque ela está lhe perseguindo. Você tem que orar para Deus transformar essa pessoa. Você tem que orar para que Deus derrame a graça dele sobre você, para você suportar essa perseguição, orar por ela, ter misericórdia por ela, para que ela também conheça o mesmo Cristo que mudou a sua vida. É isso que a gente tem que fazer. A palavra de Deus nos diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nós mesmos já teríamos sido consumidos dessa terra. Consumidos dessa terra. Ou seja, não há ninguém bom de Jesus. Não há ninguém bom senão o Pai sobre a terra. Aqueles que se levantaram ali para orar, para amaldiçoar. Cuidado, filho, porque o raio pode cair na cabeça de você, na sua cabeça. Entende? Eu estou aqui para levantar um clamor para Deus abençoar você. Cada vez que alguém trouxer uma palavra de maldição para você, perseguir você, ore para Deus abençoar essa pessoa. É assim que a gente quebra a ingerência de Satanás na nossa vida. Nós lutamos com armas espirituais. Nossa luta não é contra carne ou sangue, diz a palavra de Deus, não é contra a pessoa. A nossa luta é contra potestades do ar, contra principados do ar. É contra Satanás, que muitas vezes usa aquela pessoa para nos atingir. Mas para aquela pessoa, enquanto ela mandar maldição para mim, eu mando bênção para ela. E mando não de forma pejorativa. Entendem? Não é de forma pejorativa. É com um coração puro. Quando você abençoar alguém, abençoe de verdade. Ore por ela. Quando seu filho estiver importunando você, enlouquecendo você, sua filha estiver distante de Deus e importunando você, tirando a sua paz, peça a Deus para abençoar a sua filha, para abençoar o seu filho. É isso que tem que ser feito. Não diga de forma pejorativa. Diga: Senhor, é do meu coração. Meu filho é um presente do Senhor. Minha filha é um presente do Senhor. Meu marido é um presente do Senhor. Ainda que eu tenha escolhido ele antes de conhecer o Senhor. A partir da hora que a minha vida é do Senhor, eu agora tenho autoridade do céu para ministrar na vida do meu marido. Está lá, 1 Coríntios capítulo 7. Se você casa com um homem não cristão, ou com uma mulher não cristã, mas ela não impede, ou ele não impede você de amar ao seu Deus, de servir ao seu Deus, e não quer se afastar de você, permaneça, e honre, e faça com que aquela pessoa veja Cristo nas suas atitudes, e ela será abençoada. Você entende? Creia na palavra do Senhor, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, não só você, mas toda a sua casa. Tem que acreditar. Isso é fé. Entendem? Filhos, que tipo de canção nós temos cantado? Canções repetitivas ou um novo cântico de verdade? Que tipo de canção você tem ministrado ao Senhor? Que tipo de canção pode ser a atividade na igreja, por exemplo? A atividade na igreja pode ser uma canção repetitiva. Líder de ministério, tomando conta de ministério, mas chega em casa esgotado. Ninguém me ajuda, só eu faço no ministério. Ninguém chega junto para dividir a carga comigo. Filho, isso não é uma canção nova. Isso é uma canção repetitiva que vai acabar com você, emocionalmente, espiritualmente. A canção nova não é simplesmente ter atividades na igreja. A canção nova é servir ao Senhor,
através do seu ministério. Servir. Koinonia. É estar entendendo que Deus vai usar você e aos poucos Ele fará agregar-se a você e ao ministério que você serve pessoas com o mesmo coração. Se você está sozinho hoje, é porque Deus chamou você sozinho hoje. Não tem que estar reclamando. Eu me lembro do Joel, pastor Joel lá da primeira igreja. Ele diz: olha, eu briguei muito com Deus. Briguei com Deus demais. Ele é o fundador do Desafio Jovem do Recife, o Joel, né? 37 anos de existência do Desafio Jovem do Recife, tratando pessoas drogadictas. E ele simplesmente, ele disse: chegou um momento na igreja que eu fiquei com raiva da maioria da igreja. Ele era pastor de juventude na época. Eu fiquei com raiva, porque eu estava querendo amar os drogados e muita gente da igreja não queria me ajudar. Ainda falava mal que não podia estar com os drogados ali dentro, né? Imagina uma situação que ele conta, e é uma situação difícil. Ele diz: chegou um dia que havia um grupo de drogadictos que estavam em processo de acompanhamento e estavam indo à igreja, e quando vem lá de dentro um adolescente ou um jovem correndo e falando com ele: pastor, não pode, tá? Diz que o rapaz estava dentro do banheiro enchendo uma seringa para tomar um pico na bacia sanitária. Dentro do banheiro, na bacia sanitária, enchendo a seringa para misturar com a droga que ele ia usar para aplicar nele mesmo, dentro do banheiro. Então imagina isso para uma igreja. Imagina isso acontecer aqui no nosso banheiro, né? Isso vai deixar muita gente aflita. E aí foi quando aconteceu isso, a ficha dele caiu. E ele diz: não está errado. Deus me chamou para cuidar, eu estou amando esse pessoal, mas eu estou extrapolando os limites. Eu não posso expor também toda a igreja a isso. E foi quando ele começou a procurar um lugar realmente fora, afastado. E hoje temos 2 granjas do Desafio Jovem do Recife, onde hoje estão todos os recuperandos lá. Mas no começo não tinha. E ele achava que a igreja tinha que amar, todo mundo tinha que amar daquele jeito, tinha que entender aquela situação. E aí Deus disse a ele claramente isso: Joel, você está ultrapassando os limites. E eu chamei você, Joel. Eu não chamei a igreja toda. A igreja toda naturalmente vai entender essa demanda necessária para amar essas pessoas. Mas quem está com essa chama, quem eu coloquei esse inconformismo, foi você. Quem tem que resolver esse negócio é você. Você não pode querer que todo mundo venha virar à noite cuidando dessas pessoas. Eu chamei você. Entende? Hoje, um corpo de obreiros maravilhoso o Desafio Jovem tem. Hoje tem. Mas na época ele não entendia isso. Às vezes a gente está dentro do ministério na igreja e às vezes está sozinho, ralando para a coisa funcionar, e reclama que ninguém vem ajudar. Deus chamou você para fazer isso. Deus chamou você. Se entregue, cante uma nova canção, sirva ao Senhor, e Ele naturalmente vai agregando aqueles que vão permitindo nascer no coração a mesma chama, a mesma paixão. Mas enquanto não chega ninguém, é você que tem que fazer, filho. E cantando uma canção nova. Tem que ser você cantando uma canção nova. Não tem que ficar com raiva. Pastor, tem hora que eu fico aflito. Eu queria muita gente comigo fazendo algumas coisas, mas Deus chamou para mim, disse a mim: Joésio, faça isso. Eu tenho que fazer. Eu não posso querer que todo mundo tenha a mesma paixão que eu. Até porque a Bíblia diz que a cada um Ele deu conforme a sua vontade os seus dons. Como é que eu posso obrigar você a ter a mesma paixão que eu? Você pode ter uma outra paixão. E a minha função como pastor é capacitar os santos. A minha função como pastor é ajudar você a desempenhar a sua função como agente do reino, agente de transformação do reino de Deus. Queridos, que tipo de canção nós temos cantado? Uma canção repetitiva?
ou uma canção nova para o Senhor. Eu quero só te dizer o seguinte: se você aprendeu a cantar uma canção nova, você já está experimentando as bênçãos de Deus. Você já vai começar a refletir e dizer: Deus tem me abençoado muito. E se você percebeu que essas bênçãos não têm chegado e que existe aflição, a minha proposta é: comece a cantar uma canção nova e você vai experimentar uma mudança tremenda na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor mais uma vez agora o nosso coração, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, nós colocamos diante do Senhor o nosso choro, nós colocamos diante do Senhor a nossa convicção de pequenez, nós colocamos diante do Senhor a necessidade de abrir o coração definitivamente, permitir que Tu não sejas apenas meu Salvador, nosso Salvador, mas que Tu sejas nosso Senhor, aquele que determina cada passo da nossa vida, aquele que fala o quanto nos ama e nos faz caminhar como cantamos aqui, nos momentos de grandes vendavais, o Senhor faz nos andar sobre as águas. Obrigado, Pai querido, pela igreja do Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos para compartilhar o Teu Evangelho de uma forma tão clara, tão simples, tão pessoal. Porque nós clamamos que isso aconteça todos os dias da nossa vida. Esse é o Evangelho que nós queremos viver, o Evangelho simples, que transforma uma canção repetitiva em uma canção nova. Um Evangelho que traz saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, tudo para a glória do Senhor. Obrigado mais uma vez por esse momento. E sonda os nossos corações, Pai, a começar do meu coração, para que eu possa perceber a cada dia quais são as canções que eu estou oferecendo ao Senhor. Se são canções que têm agradado o Teu coração, ou se são canções que eu preciso mudar. Me ajuda a fazer isso. Ajuda cada filho e filha do Senhor aqui. E nos faz sair deste lugar com a certeza de que Tu és um Deus que nos ama de forma incondicional. E estás pronto para receber um novo cântico dos lábios de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém?